Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química fazendo aí a determinação do NOx de alguns elementos químicos que temos dentro desses íons. Então temos aqui o SO4, 2- e o BrO-. Então vamos para primeiro íon aqui. A gente vai dividir o íon, a molécula, né, em duas partes. Uma parte vai ficar apenas o enxofre e na outra parte vai ficar apenas o átomo de oxigênio. A gente sabe que a carga total do íon, ou a carga total dessa molécula aí, ela é 2-. O que significa isso? Significa que o NOx é igual a -2 para o SO4. Então a gente já sabe qual é o NOx total e a gente quer saber o NOx dos elementos separadamente. O NOx do oxigênio não varia, ele é igual a -2. Vai variar em raras exceções, né? Agora, o NOx do enxofre ele varia, a gente não sabe quanto que ele vale então. Só que aqui a gente tem 4 átomos de oxigênio. Observe esse númerozinho aqui embaixo, esse 4, significa que o oxigênio se repete 4 vezes. Então, quando você quer saber o NOx total de todos os átomos de oxigênio, você tem que pegar o NOx de um átomo de oxigênio, que é esse -2, e multiplicar por 4, beleza? -2 vezes 4 é igual a -8. E aí a gente sabe que o X, ou seja, o NOx do oxigênio, do enxofre, que na verdade a gente não sabe, é apenas X mesmo porque só tem um átomo de enxofre, né? Se fossem dois enxofres eu chamaria de 2x, se fossem 3 eu chamaria de 3x, mas a gente só tem um. Por exemplo, ó, aqui está assim, ó, SO4, 2-. Esse 2- é a carga. Esse 4 significa que o oxigênio se repete 4 vezes. Já no caso do enxofre, ele não tem um númerozinho aqui embaixo, tipo assim, 1, 2, não aparece um 2, um 3. Quando não aparece nada, a gente considera que existe o número 1, tá? Então só tem um átomo de enxofre ali. Então beleza. A gente sabe que o NOx do enxofre é X, por enquanto, né? Que a gente não sabe quanto que vale. E a gente vai somar esse NOx do enxofre com o NOx do oxigênio, que é o -8. E a gente sabe que o resultado final tem que ser igual a -2. Por que -2? Porque o resultado final é o NOx que a gente tem, ó, de todo o íon. Então, o que a gente vai fazer para descobrir o valor desse x? É só a gente chutar um número aleatório que junto com o -8 vai dar -2. Esse número aleatório é o +6, né? +6 com -8 é igual a -2. Ou você pode interpretar isso como uma equação química, desculpa, uma equação matemática mesmo. Pega o -8 e joga para o outro lado. O outro lado da equação. Então você vai ter x é igual a -2 mais 8, né? Porque quando o 8 vai para o outro lado, ele troca o valor do sinal dele. Estava menos, vai mais. Então x é igual a -2 com +8, que é igual a +6. Ou seja, deu na mesma, né? Tem exercícios assim que são bem fáceis, dá para fazer por lógica, não precisa nem fazer essa equaçãozinha. Então a gente descobriu que x vale +6. O X é o NOx que a gente tinha no enxofre. Então a gente sabe agora o NOx do enxofre e a gente sabe também o NOx do oxigênio, que é igual ao -2, beleza? Basicamente, esse é o NOx do oxigênio e esse daqui, o +6, é o NOx de um enxofre. Agora a gente vai para o segundo exercício. Vamos lá. Fazer a mesma coisa, a gente separa o íon. Agora a gente vai colocar o NOx do oxigênio, que é -2. O NOx do bromo eu não sei, é X. Só tem um bromo, então eu vou colocar aqui que é X. Só tem um átomo de oxigênio, então a gente tem -2. O resultado, observe que tem um sinalzinho de menos aqui. Esse sinalzinho de menos é a mesma coisa de eu estar escrevendo -1. Tá? Então a carga total do íon é -1. Eu sei então que x mais o -2 tem que ser igual a -1. A gente pode fazer da mesma forma, né? Que número vai ser o x? Ou a gente coloca por lógica, ou a gente faz por equação, né? A gente pode jogar o 2 lá para o outro lado, aí vai ter x é igual a -1 mais 2. X é igual a -1 com mais 2, que é igual a +1, certinho? Então a gente descobriu o valor de x e o x é o NOx do bromo, né? Então o bromo vale mais 1. Professor, mas é estranho, porque eu já vi uma outra videoaula, sei lá, de outro professor ou outra videoaula até minha. Você pode estar pensando, cara, mas o NOx do bromo não deveria ser -1 porque ele é um halogênio? Então a gente tem que observar algumas regras, pessoal.
Embora exista sim essa tendência, né, na tabela periódica, ali eu estou sem tabela nessa aula, mas tudo bem. Embora exista aí uma tendência na tabela periódica que fala assim, o NOx da família 7A, né? Flúor, aí você tem cloro, flúor, cloro, bromo e iodo, né? O NOx desses caras aí é igual a -1. Vocês já ouviram falar isso, certo? Ele só é igual a -1 quando esses caras são os mais eletronegativos dentro de uma molécula, dentro de um composto, tá bom? No caso, a gente tem o bromo e a gente tem o oxigênio. O bromo, ele é realmente um halogênio que deveria ter NOx -1, se ele fosse mais eletronegativo do que o oxigênio. No caso, ele não é. Como ele não é mais eletronegativo do que o oxigênio, então o NOx dele vai variar. Não precisa ser necessariamente igual a -1, beleza? Então, basicamente é isso daí. Bom, então o NOx do bromo, que é um halogênio nesse caso, é igual a +1. O NOx do oxigênio é -2. E, basicamente, terminamos esse exercício, né? A gente se vê então na próxima videoaula, ainda nessa playlist, falando um pouquinho mais sobre NOx. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.